Olá, esse é o editor GTFS desenvolvido com tecnologia da Bus2 e a partir de agora você acompanha como utilizar os recursos dele. A primeira aba no lado esquerdo, onde fica o menu do editor, é a aba Pontos. Nela você visualiza e insere novos pontos de parada conforme a localização. Para inserir um novo ponto de parada, basta pressionar o botão direito do mouse. Ele vai exibir à sua esquerda o campo com as informações básicas. A única informação obrigatória é o nome. O nome do ponto pode ser obtido automático com base no endereço registrado no local. Você define qual o tipo de ponto de parada, se ele é uma estação, por exemplo, no caso de um terminal, se ele é uma parada ou plataforma, ou se é um local de acesso. Você também pode adicionar o ponto de parada por meio do Street View. Basta arrastar o Pegman para o local em que você deseja visualizar. E no momento em que você visualiza o ponto de parada, temos a opção Novo Ponto. Basta clicar nela, o ponto será adicionado no local, você salva e o ponto já está registrado no sistema. A segunda opção do editor é a opção Agências. Nela você vai realizar um cadastro das informações da operadora, com o nome, site. Se há um site de venda de passagens diferente do site institucional, você informa o URL deste site, informa telefone e e-mail para contato e, caso tenha, o endereço também. Feito o cadastro da agência, nós vamos para o cadastro das rotas. Primeiro será feita a ficha cadastral dessa rota. Nós já temos um exemplo aqui, vou clicar em editar. As informações que são solicitadas são essas: o vínculo com a agência que você criou. O nome curto pode ser o código utilizado para a identificação da linha. Já o nome longo é o nome da linha propriamente dito. Caso a sua cidade não utilize o código, pode colocar o nome no nome curto. Descrição para o caso de alguma informação relevante sobre essa rota, por exemplo, ela não operar em finais de semana, consulte as informações em outra rota. O tipo da rota e o hexadecimal da cor. Então você seleciona qual a cor que vai associar com essa linha. Feito isso, nós temos acesso à parte de viagens. Cada viagem ela terá o seu próprio cadastro. Então, por exemplo, se você tem uma linha que tem variações de itinerário durante o dia, cada variação será uma viagem cadastrada. Eu vou editar essa viagem aqui que já está registrada. Então você coloca o destino para onde essa viagem vai. Nome curto caso alguma observação antes do destino deva ser informada, por exemplo, um local de saída alternativo diferente do terminal padrão da linha. A direção, se é ida ou volta. Se essa linha por padrão é acessível a cadeirantes. Se essa linha por padrão permite bicicletas. E o status da viagem, ativo ou inativo. Salvei a viagem. Agora a gente passa a editar essa viagem. O processo de edição ele é bem simples. Você pode utilizar os pontos de parada já existentes, já cadastrados, ou ainda incluir pontos novos. Nesse caso aqui eu já adicionei 3 pontos de parada a essa linha. Eu vou adicionar mais um ponto de parada no itinerário. Eu já cadastrei esse ponto aqui, então eu clico nele com o botão esquerdo. Ele vai me perguntar se eu desejo adicionar esse ponto ao final ou ao início do mapeamento que eu estou realizando. Por padrão, utilizamos ao final. Então, por exemplo, cliquei em vou adicionar ao fim. Automaticamente ele já inseriu esse ponto e já desenhou o shape. O shape ele é necessário para que eu consiga realizar o cálculo de tempo de viagem e também poder utilizar esse shape para monitoramento, para outros recursos depois. Vou adicionar mais um ponto de parada nesse itinerário. Então, cliquei com o botão esquerdo, adicionar ao caminho. Automaticamente ele já desenhou o shape na sequência. Então repare que eu já tenho aqui, ao invés de 3 pontos, eu já tenho 5 pontos adicionados. Caso você esteja em um terminal normalmente tem a restrição de cálculo de acesso da API. Ela não consegue desenhar o percurso automaticamente.
Então você alterna aqui para a aba Shape e você vai poder fazer a edição manual desse shape entre esse trecho 4 e 5, por exemplo. Essa edição ela também vai ser necessária em situações de corredor de ônibus no contrafluxo, em que o shape não reconhece que há naquele local um percurso sendo realizado. Ele vai indicar qualquer outra rota no shape, menos aquela que você deseja. Então o que eu fiz aqui? Com o botão esquerdo eu fui arrastando essas bolinhas brancas e reposicionando o shape. Eu posso também criar uma nova bolinha, basta posicionar o mouse e botão esquerdo bem na parte transparente, aqui no meio, entre um e outro. Eu arrasto e ele já gera uma nova bolinha do shape. Todas as alterações elas ficam armazenadas, mas não salvas. Elas só serão salvas no momento que você clicar no botão salvar. Então eu posso desfazer com segurança todas essas modificações que eu realizei agora e aí sim salvar. Feita a edição da viagem, nós vamos voltar uma etapa e agora vamos para o cadastro de horários. Para realizar o cadastro de horários, é necessário que você tenha cadastrado previamente um calendário. Você vem no menu Programação e aqui você vai visualizar em Programação Detalhada todos os calendários cadastrados. Por exemplo, aqui eu criei um calendário para somente um dia, para um evento de um dia. Então a vigência do calendário necessariamente ela tem que ter início e fim. Esse fim pode ser uma data futura e eu devo selecionar os dias aos quais esse calendário se refere. Feito isso, retornamos lá na página de linhas, em viagens e horários. Está aqui o calendário salvo. E a partir de agora eu passo a adicionar os horários. Então eu vou clicar no mais. Posso adicionar um horário somente, só digitando o horário e Enter. Ou posso inserir no múltiplos um intervalo de horários. Por exemplo, essa linha ela opera às 6, espaço, 6h10, espaço, 6h20. E vou adicionar esses 3 horários. Automaticamente o sistema já jogou esses horários que eu lancei, sem precisar cadastrá-lo manualmente. Você pode também associar manualmente o horário, caso ele seja acessível a cadeirante ou caso permita a bicicleta. Por exemplo, se o veículo não é acessível em alguns horários, é nessa tela que você vai fazer o ajuste, indicando quais horários são e quais não são. Concluída a inserção, nós salvamos. Caso essa viagem ela tenha horários diferentes no decorrer do dia, você pode cadastrar diferentes horários de chegada. Por exemplo, digamos que o horário das 6 da manhã ele dure 5 minutos a viagem. Agora, o horário das 6h10 ele tem uma duração de 20 minutos. Só que aí a gente pode adotar diferentes tempos totais. Basta clicar em novo. E a partir de agora eu tenho diferentes padrões de tempos de viagem. Um tem um tempo de viagem de 10 minutos, esse vai ter o tempo de viagem de 15 minutos. Então ele vai até às 6h25. E eu posso selecionar qual o padrão de viagem que esse horário possui. Sempre salvo ao final a edição. A edição básica é essa, ela contempla os pontos de parada, a agência, as linhas e, por consequência, as viagens dentro das linhas e a programação, que envolve, por exemplo, programar o calendário para uma data específica, em caso de feriado, ou aparecerão aqui todos os calendários com a vigência que esteja já cadastrada corretamente. Eu fiz uma alteração de calendário aqui, adicionei intencionalmente um calendário a uma outra data qualquer, ele vai pedir para que eu confirme essa edição, então está tudo certo com a edição que eu realizei. Por último, cadastramento de tarifas. Já seguindo a nova metodologia GTFS Fares versão 2, o nosso sistema já oferece a possibilidade de cadastrar os meios de pagamento. Então, por exemplo, aqui a gente define o nome do meio de pagamento e qual o tipo de
pagamento que é utilizado para esse modelo. Nós vamos definir os valores das tarifas, então eu seleciono qual o nome do produto que eu estou utilizando, a moeda, o meio de pagamento e o valor. Também já é possível criar grupos tarifários e a definição por áreas, para que diferentes áreas, diferentes patamares tenham uma tarifa associada a ele.